Retornando ao programa Mais Saúde, que hoje recebe o meu convidado favorito, Dr. Roque Marcos Savioli, que para quem não conhece é meu marido, mas é um grande cardiologista e principalmente um grande geriatra. Eu friso isso, amor. Eu friso porque eu adoro seu trabalho na área de geriatria e fica todo mundo só cardiologista, cardiologista. Além do que, precisa ser um grande clínico geral antes de ser um especialista, não é? É claro, a formação nossa é uma formação de clínico Exato, geral, tá. depois que você vai para a especialidade. Exato. Bom, esse segundo bloco, como eu estava comentando anteriormente, eu queria muito, amor, que você falasse sobre as repercussões na mulher da menopausa, porque tem mulheres que apresentam alguns problemas, tem mulheres que têm a felicidade de não ter esse problema tão acentuado, mas existe toda uma mudança no organismo da mulher com a menopausa, que faz parte do envelhecimento e por isso sua área também. E eu gostaria muito que você abordasse também algumas questões que são até tabu, entre aspas, mas que é importante você, mulher, se não entrou na menopausa, saber o que a aguarda, em muitas vezes, e principalmente em relação aos maridos, que muitos maridos não sabem todas essas repercussões. Agora está na moda falar de TPM, então todo marido fala, ai, minha mulher na TPM, mas antigamente ninguém falava de TPM e falava, nossa, minha mulher, Deus me livre. Agora já está mais público e é isso que eu queria que você também tornasse público outros detalhes. Menopausa é a fase da mulher, eu acho que é uma das fases mais complicadas da vida da mulher. Primeiro porque ela deixa de produzir, deixa de ser fértil, né? Ela deixa de produzir óvulos. Então, toda a função fisiológica da mulher de procriação desaparece. Começa a mudar todos o físico, né? Os aspectos físicos, o envelhecimento vem, né? Porque com a queda do estrógeno, por causa da menopausa, toda a pele começa a ficar diferente, né? Os ossos começam a perder, ficar com osteopenia. Quer dizer, dá uma estrutura geral na mulher. Há uma alteração lipídica de colesterol, de triglicérides. A mulher começa a engordar, pode vir diabetes. Então, você imagine, toda aquela figura feminina desaparece na menopausa. Então, isso mexe muito do ponto de vista psicológico. A mulher se sente muito complicada nessa fase. E, além disso, veja bem, vem os sintomas da menopausa, que são terríveis. Esses fogachos, né? Que é aquele calorão que a pessoa sente imediatamente. É como uma vez você me disse do curso que você fez de saúde da mulher, que falaram que o calorão, o fogacho é como se você pegasse e entrasse num forno de uma hora para outra e saísse. Né? Quer dizer, aquele negócio que esquenta, barbaridade. E sua. E eu às vezes brinco muito com você, né? Falo que a menopausa é a vingança masculina. Porque o homem, a vida inteira, o homem tem muito calor, né? E abre a janela, liga o ar-condicionado, a mulher fecha, morre de frio. Depois na menopausa inverte. A gente dorme com ar-condicionado, com cobertor, e a mulher sem nada, porque ela morre de calor. Então isso é um problema que... Você imagina tudo isso num casal que já tem os problemas todos. Porque além de tudo, veja só, junto com a menopausa vem a síndrome do ninho vazio. Que aí a mulher os filhos já casaram, já saíram de casa, o casal já está sozinho, estão os dois só, quer dizer, já começam a conviver mais, brigar mais, as dificuldades, as ranhices de um aparecem com o outro, quer dizer, é muito mais difícil. Né? Você veja que é uma fase muito complicada. Os sintomas de menopausa e os sintomas ginecológicos, que é aí que nós gostaríamos de falar um pouco mais, né? Exato. Porque a mulher ela tem muita dor durante o ato sexual, porque a vagina fica lisa, né? A vagina fica dura, fica lisa, ela não acomoda o órgão sexual masculino durante o ato. Então isso dói. E as mulheres começam a fugir. A dor durante o ato sexual chama-se dispareunia. E 10% das mulheres menopausadas não evitam o ato sexual por causa da dispareunia. Você veja que é bastante gente, né? E é um assunto que nem sempre a mulher não se toca para o homem. Não toca, porque primeiro dói. Depois o homem já fica, porque ela já não está cansando, já não quer saber de nada. Porque a mulher perde o libido também na menopausa. Na menopausa a pessoa perde o libido, porque é fisiológico, né? Pensa bem, a natureza é sábia, não faz as coisas erradas. Porque a mulher perde o libido, porque se ela for ter relação vai doer. Né? E ela perde o libido porque, na verdade, para a natureza, o sexo é feito para procriar, não é? Para a natureza. Biologicamente. Biologicamente é isso. Então, se ela perde o libido,
a vagina fica dura, fica seca, fica lisa, né? E dói. Então ela vai fugir. O professor Aldrigue, no curso que eu fiz de saúde da mulher no climatério lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, ele dizia assim, que a mulher jovem tem a pele lisa e a vagina enrugada. E quando ela envelhece, ela tem a vagina lisa e a pele enrugada, né? Quer dizer, É típica. um problema, É um né? problemão, né? Então o homem tem que saber disso. Exato. Porque conviver com uma mulher menopausada, o jeito precisa saber. Porque é difícil também, né? É difícil porque... Não, principalmente hoje, porque até um tempo atrás, se você parar para pensar, não existiam medicações para que o homem pudesse também ter um vigor Também sexual você tem razão. que hoje eles têm. Você tem razão, porque antigamente não tinha esses estimulantes, medicação. Viagras da vida e tudo mais. Então o homem também era mais quieto, né? Nessa fase, a mulher estava mais velha e o homem também era mais velho. Mas hoje mudou. E outra coisa também, hábitos de vida saudáveis, que facilitam esse lado sexual masculino, né? Isso. Ginástica, atividade física, se cuida. Então, o cara fica sempre jovem, né? A mulher, coitada, por mais que ela faça ginástica, isso, aquilo, essa parte não melhora. Uhum. Claro, existe a reposição hormonal, que pode ajudar nesse sentido. Mas por um tempo. Sim, existe um tempo para você fazer a reposição hormonal. Existe uma chamada janela de oportunidades, né? Que a mulher ela pode fazer não pode repor depois de 60 anos de idade e entre 10 anos de menopausa. Exato. De 10 anos de menopausa. E, gente, vou dar aqui meu testemunho, porque eu tinha fogachos absurdos. Lembra, no começo, eu falei, não quero fazer reposição hormonal. Ah, mas não teve jeito. O doutor Roque me pegou pela mão e me levou num colega dele e falou, não, você não precisa passar por isso. E eu fiz uma reposição hormonal durante aqueles 5 anos e depois... não consegui tirar os hormônios, porque eu continuei tendo aqueles fogachos horrorosos. Aí eu continuei fazendo reposição hormonal e ganhei um câncer de mama, que como eu faço exames precoces... Você conseguiu detectar? Eu consegui detectar com bastante precocidade e, graças a Deus, foi só fazer a mastectomia e não precisei fazer rádio nem quimioterapia, mais uma ajudazinha do céu, né? O Padre Léo, que aí tem as duas mãos, né? Não, isso também porque você pode fazer exame frequentemente. Exatamente. Né? E graças a Deus, nesse sentido, que não é a tônica da população geral, né? Exato. Se bem que existe a campanha agora as campanhas de mamografia e tudo mais. Exato. Mas o câncer veio por causa disso. Então, e o meu câncer depois, nós verificamos nos exames que fizemos, ele era hormônio dependente. Então, tem também esse limite, né? A reposição hormonal ajuda bastante. A qualidade de vida da mulher é outra, né? Exato. A pele melhora, a parte sexual melhora, toda a atividade. A mulher em si refloresce de novo. Exato. Né? Mas tem essa limitação, né? Tem esse problema todo de possibilidade de câncer de mama. Agora, eu acho que nós devemos lembrar bem do ponto de vista psicológico, sabe? Nessa fase, a mulher sofre muito. E o homem tem que estar preparado para viver com a sua mulher. Tem que entender isso aí. Exato. Porque não é fácil. À noite está o ar-condicionado, você põe o cobertor, meu filho. Mas é por isso que eu acho importante, vamos supor, você vai ao geriatra, vá com seu marido. Você, homem, leve a sua esposa. E não pode ter vergonha de contar as coisas. Exato. Eu começo, durante as consultas, eu forço que a pessoa de mais idade... Mais constrangida. Jamais. Você imagine uma pessoa, um casal de 70 e 80 anos de idade... Eu pergunto, vocês estão tendo atividade sexual? Às vezes tem. Por que não? Não existe problema sexual. É vitalício, né? Uhum. Então, você tem que perguntar. E outra coisa, por exemplo, o homem também tem andropausa. Tá? A diminuição da testosterona, dos níveis de testosterona, acontece no homem. Exato. Então, o cara começa a ficar triste, começa a ficar deprimido, começa a ficar fraco. Então, você vai ver o testosterona dele está baixa, se dá um pouquinho de testosterona, ele melhora. Mas também tem os cuidados do câncer de próstata que acontece, se você dá muita testosterona. Você tem que ficar de olho no coração, que pode dar, é um fator de risco para o coração. Então, tudo isso tem que ser feito com muito critério. E, gente, cuidado com essa linha chamada ortomolecular. Eu tenho receio, eu não gosto dessa área ortomolecular, primeiro porque não é uma ciência. Tá? Inclusive, se você entrar dentro das determinações do Conselho Federal de Medicina, existe muita restrição com relação à ortomolecular. Não é uma coisa científica. Se não é científica, eu não passo para os meus pacientes. Sinceramente,
eu não gostaria de ser tratado de uma forma empírica, sabe? Então a gente tem que ter esse conceito de dar o remédio certo, as medicações corretas, com base científica, né? Diz no conselho que o médico que faz prática de ortomolecular, ele é responsável pelo que está acontecendo. Quer dizer, se der alguma coisa errada, é ele que tem que se responsabilizar. Não é, por exemplo, quando eu dou uma medicação que tem evidências científicas. Uma própria testosterona, por exemplo. Se tem uma comprovação e tudo mais, se houver alguma complicação, se acontecer alguma coisa, eu estou baseado em dados científicos. Então eu me respaldo. Você tem um respaldo. Agora, o cara que faz ortomolecular não tem respaldo nenhum. Certo. Eu não concordo com isso, eu acho que isso aí, além do que existem trabalhos que mostram que o uso exagerado de algumas vitaminas leva a câncer também. Perfeito. Bom, queridos e queridas, esse era o programa que eu queria muito repetir com vocês esse tema, porque eu acho assim importantíssimo, né? É de utilidade pública. Sem dúvida, a gente tem que informar, Exato. A menopausada tem que saber, a gente devia falar um dia mais sobre menopausa, Vamos. sabe? Vamos. Que realmente E é um público feminino, na maioria nosso. As mulheres que vivem mais hoje, né? As mulheres que têm mais problema. E a gente sabe muito bem que a menopausa é uma tristeza. Eu acho que eu não entendo direito ainda. Antigamente não tinha menopausa porque a mulher morria antes, né? Você está que nem eu, conversando com Deus para entender por que tem menopausa. Imagine se Nossa Senhora na menopausa. Tadinha. Não, ela não teve, porque ela deve ter morrido antes. Com né? certeza. Mas ela seguramente ia sofrer todos os problemas, né? Porque era com gente certeza. humana, né? É. Verdade. Meu amor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Agradecer também a sua audiência e a sua fidelidade aqui com a comunidade Canção Nova. E espero você no próximo Mais Saúde.